Oi pessoal, hoje a gente parte para um outro ramo da horticultura para tratar de um tema relacionado a paisagismo e jardinagem. A planta que nós queremos apresentar hoje é a chamada palmeira sica, ou então sagu de jardim, para alguns mais familiarizados com essa planta. A sica, ela é uma planta da família das gimnospermas e dentro do ramo das gimnospermas das coníferas. E por que eu trago esse dado? Justamente para que facilite a correlação que vocês podem fazer desta planta com o pinheiro ou a araucária e o próprio pinus. E aí vai facilitar muito o entendimento de vocês justamente da informação que eu quero trazer hoje. As gimnospermas são plantas que apresentam sementes sem fruto. Isso facilmente vocês podem detectar quando vocês observam o pinhão. O pinhão ele tem como alimento o amido, mas aquilo ali é a semente e não a polpa da fruta. Bom, então nesse sentido, você já vê que não se trata de uma palmeira, apesar dela ter levado essa denominação. Possivelmente, ela é considerada uma palmeira porque, apesar de ser uma planta perene, ou seja, uma planta que eu vou fazer a semeadura dela uma vez só e ela dura o tempo que eu quiser. É uma planta extremamente antiga, nativa da Ásia, especialmente do Japão e da Indonésia, e é uma planta que data da era dos dinossauros, então ela vem se mantendo até os dias de hoje. Mas pelo fato do caule dela ser semilenhoso, não é aquela lenha da araucária nem do pinus, então possivelmente por isso ela tem essa denominação de ser considerada como uma palmeira. Ela é robusta, dificilmente ela vai quebrar ou ela vai ser extraída facilmente do solo. Eu preciso de uma estrutura, de repente uma retroescavadeira, dependendo do porte da minha planta, eu vou precisar de um equipamento, de um maquinário mais robusto para fazer a extração dessa planta, porque ela se sustenta muito bem em solos, de preferência com uma textura mais areno-argilosa, não suportando encharcamentos. Ela não gosta de encharcamentos, mas gosta de solos férteis, com bastante matéria orgânica e bem drenados. Ela é uma planta utilizada principalmente na jardinagem. Ela pode ser utilizada em ambientes de sol pleno, principalmente na nossa região aqui no sul, onde nós temos mais escassez de sol, mas ele se concentra mais na primavera e no verão. Eu posso deixar essa planta a sol pleno. Mas eu também posso colocá-la em ambientes mesclados. Aqui, esta planta, por exemplo, ela pega sol de manhã. Já outras plantas pegam sol no turno da tarde. Outras, elas estão num sistema subbosque e a incidência de luz solar é bem baixa. Então eu tenho várias maneiras de incorporar ela, seja de forma isolada, criando mosaicos, como entradas de prédios ou entradas de casas também, ou então eu posso mesclar ela com outras plantas, aproveitando ela para formar um outro tipo de mosaico. A informação principal que eu quero deixar para vocês, esta é uma planta dioica. No nosso vídeo justamente anterior a este aqui, nós tratamos desse termo na cultura do kiwi. Então, para quem não assistiu o nosso vídeo anterior, dá uma olhada lá e ali eu explico exatamente o que é uma planta dioica. Eu quero chamar a atenção para a multiplicação desta planta aqui. Nós temos a opção de tirar mudas a partir do rizoma dela. No entorno da planta eu posso retirar segmentos e formar mudas a partir disso, ou então a própria muda produz mini mudas no entorno dela, isso também acontece, mas isso vai ocorrer após a maturidade sexual das plantas. Então isso pode levar de 5 a 7 anos até que haja essa reprodução. A extração de mudas a partir do tronco da planta principal, ela pode ser antecipada, porém eu corro o risco de perder a minha planta. Então é preciso ter um processo para fazer isso. A informação principal é que a maioria não conhece ou não sabe, por se tratar de uma planta de jardim, vocês vão encontrar na grande maioria dos jardins plantas femininas. E a
A cica, ela tem plantas femininas e masculinas. Dificilmente num jardim vai haver uma planta do sexo masculino. Qual a diferença de uma para outra? A planta masculina, ela solta um pendão quando chega na sua maturidade sexual. É um cone cilíndrico. Este cone cilíndrico, ele vai abrir as suas escamas. Essas escamas, elas estão cheias de pólen e ele solta um aroma adocicado, bastante agradável e muito fácil de perceber a longas distâncias. Esse pólen vai ser a forma de polinização das plantas do sexo feminino. Então a planta do sexo feminino não vai apresentar esse cone. Diferentemente, ela vai apresentar na sua estrutura feminina, vão se formar lâminas. Essas lâminas compõem o ovário e desse ovário saem vários óvulos que serão fecundados pelo pólen masculino, desse pendão, desse cone masculino. Para isso não é necessário insetos, porque a polinização se dá pela ação do vento basicamente. Ou então a gente pode ajudar na polinização também, isso é possível. Qual é a questão principal aqui? Apenas plantas femininas, elas até formam as sementes, que vocês podem ver nas várias plantas que eu mostro aqui. Porém, se eu não tiver uma planta masculina que faça a polinização dessa planta feminina, essa semente não vinga, ela não germina. E aí as pessoas não conseguem entender por que a sua muda produz a semente e no momento que ela vai plantar esta semente, ela não vinga, ela não germina. O segredo está justamente na polinização, por haver a necessidade de plantas masculinas e de plantas femininas. Nós tínhamos aqui plantas femininas e agora eu mostro para vocês uma planta masculina que quando chegou na sua maturidade sexual, que levou mais de 5 anos, ela emitiu o pendão e houve a fecundação, houve a polinização dos óvulos. E aí, esses frutos agora, pela primeira vez, a gente consegue multiplicar via semente. A importância disso é justamente em relação à floricultura, à jardinagem comercial. É muito mais rentável para quem tem sementes viáveis produzir mudas a partir de sementes, porque a quantidade é muito maior. As mudas que eu consigo retirar do entorno de uma planta adulta são de número limitado. Isso dificulta o processo. Então a informação principal é essa. Esperamos mais uma vez ter ajudado e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.